Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Estamos em mais um episódio do nosso podcast Papo B2C, conhecimento e informação para você empresário. E hoje, continuando a nossa série de LPIs em São Paulo. Nosso tema de hoje é muito relevante e trata do empreendedorismo na abertura das ILPIs. O nosso convidado não é nada mais e nada menos do que Sérgio Errara. E vou falar um pouquinho sobre o seu grande currículo. Sérgio, seja muito bem-vindo. Que currículo extenso, hein, meu caro? Sérgio Errara, sócio proprietário da ILPI Wasabi, professor universitário, diretor executivo da Bom Senso Pesquisa de Marketing, foi diretor da ANIP, entusiasta aí do envelhecimento. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra. Oh, maravilha, maravilha. Eu que fico lisonjeado, a gente sabe da importância da gente difundir a informação das casas de repouso, principalmente as ILPIs. Muito se fala, mas a vida real acaba ficando mais restrita. E eu queria começar com a seguinte pergunta, Sérgio. É, Você tinha uma carreira, né, já lecionando na área de marketing, e aí teve essa mudança abrupta para a casa de repouso, para a ILPI, Lar Sim. para Idosos. Explica pra gente um pouco sobre essa mudança, o que te fez, como se deu essa trajetória e essa mudança tão abrupta. Legal, Marcelo. Bom, como eu te falei, é um prazer estar aqui e eu acho maravilhoso esse canal que você está abrindo, principalmente para donos de casa de repouso. A gente tem muito pouco espaço para poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né? A gente tem pouco espaço para poder unir as pessoas e falar um pouquinho das dificuldades que você abrir uma casa de repouso, locar uma casa de repouso. Nós temos muita discussão no nosso segmento com relação a como, eh, falamos muito de fiscalização, falamos muito de ficar, fiscalizando em cima das casas de repouso, mas a gente muitas vezes não sabe a história daquela casa de repouso. A minha história é que eu comecei a casa de repouso através da necessidade. Meu pai começou a chegar um momento que ele estava já muito debilitado. eh, Você sabe que essa demência senil evolui e as pessoas não entendem muitas vezes, então eu até brinco, né, as pessoas gostam de julgar os outros, e eu falo: "Olha, deixa chegar uma situação em que você vai estar no momento que você tem que cuidar do idoso, que você percebe que vai evoluindo, e é aquele idoso que você mais ama, né. Então vai evoluindo a situação dele e você tem que fazer algo, porque os familiares te cobram, a sociedade te cobra, você tem que fazer alguma coisa. Seu pai tá arrumando uma confusão. Meu pai é aquele japonesão bem, samurai, então ele taxista, e ele não conseguia falar, de uma forma tranquila, aquele jeito bruto de ser, né. E infelizmente vai evoluindo essa demência senil. São vários tipos de demência, As né. atividades da vida diária ficam comprometida, não é fácil cuidar, É essa é uma verdade. é muito difícil, Marcelo, uma pessoa, e eu não falo que é difícil, porque como é que você chega num momento da sua vida que você depende de outras pessoas É, para dar banho, é muito difícil de aceitar. sim, Uma das palavras que eu mais coloco lá na casa de repouso é aceitação, que é sim. muito difícil. É difícil você convencer a família na situação, na nova realidade. O filho não sabe lidar com essa Não situação. sabe. O pai sempre foi provedor, ou a mãe Opa, provedora, forte. aquele cara que você sempre viu que é o seu ídolo, forte, você nunca viu ele Utilizado. fragilizado. Perfeito. Eu vejo muitos relatos nesse E aí sentido, viu, você Sérgio? começa, né, Marcelo, a mudar de papel, né, é muito difícil mudar de É papel, muito você difícil. deixou de ser filho para ser o pai. Essa inversão, exatamente. Isso. Inclusive, tem muitos estudos sobre esse impacto na vida dos filhos, tanto no psicológico, porque a sociedade e nós, filhos, muitas vezes não estamos preparados para essa inversão. Isso, Pouco se fala sobre isso. é isso. As pessoas apontam muito o dedo para as outras,
Como é que você tem coragem de colocar na casa de repouso? Sim. Ele te fez tudo, ele te criou, mas uma forma de amor também é você se preocupar com aquilo, com aquela pessoa que você mais ama. Sim. Então, muitas vezes as pessoas não entendem que chega um momento, você que cuida, você fica doente. Sim. Você que cuida, você fica doente. Porque quem E, cuida também precisa ser cuidado. E opa, é um ser humano. opa, então o que acontece? Onde é que fica toda aquela eh, estabilidade pessoal, emocional? E muitas vezes a gente não está preparado para isso. E ainda tem que trabalhar. Muitas vezes você ainda tem toda a questão econômica envolvida nisso. Então, para mim é muito fácil, dono de casa de repouso, conversar com um familiar que está chegando e explicar para ele que eu já vivi isso. Eu Sim. já vivi aquela necessidade de ter uma pessoa querida e você não sabe como ajudar. Sim. E aí entra a ILPI, quando você precisa de um profissional, você precisa de uma pessoa experiente, uma pessoa que vive o dia a dia daquilo e vai de fato poder te orientar e ajudar. Eu me sinto um consultor muitas vezes das Muitas famílias, vezes. Perfeito. para que eu possa explicar para ele que realmente ver se chegou o momento, que eu sempre falo. Bom, dá para você perceber que eu sou de uma origem oriental, né? Dá para perceber, mas Claro. Até pelo nome da sua própria casa, né? O Ab sabe, que eu gostaria também que você falasse um pouquinho. Fica na região de Cutia, né? tia. Então E tem todo um trabalho que a gente desenvolve lá na região, né? Também, né? Para fortalecer as ELPIs. Nós somos muito desunidos, Marcelo. Somos muito sabe, as pessoas, a gente está tão envolvido no nosso dia a dia, na nossa responsabilidade enorme, nas fiscalizações, no aspecto financeiro, no cuidado. Nós temos tanta coisa para fazer a casa dar certo e a gente esquece que também é importante você fortalecer o seu segmento. sim, Nós somos muito fragilizados. perfeito. Somos muito Porque já fragilizados. carrega um estigma do passado. Opa, né? Eh, olha como é difícil você tentar mostrar para a família que chegou o momento de que ele precisa de ajuda, você não precisa falar, ele sabe que está precisando de Sim, ajuda. Quando o familiar chega na casa de repouso, ele chega primeiro com o coração pequenininho por ter que tomar essa decisão, que para ele é muito difícil. É deixar um ente querido dentro de uma casa de repouso. E ele tem muito extremamente delicado. medo disso. Nós estamos cansados de ver só, por isso que eu te agradeço tanto, de você abrir esse espaço, porque nós estamos cansados de toda vez que você ouve de LPI, é falar de um abandono, porque isso é notícia, Notícia. né? Ou de casas que estão fazendo errado, que não estão preocupadas com o compromisso do cuidado, e são a minoria. E fortalece essa imagem Ativa. negativa de abandono, de asilo. Quanto que a gente pode, você sabe disso, quantos, depois eu gostaria, quem estiver interessado, entrar no meu Instagram, quantas pessoas agradecidas por estar compartilhando esse momento difícil da Isso. vida. Sim. Nessa trajetória, nessa mudança. Então a gente tem que tentar mudar essa imagem. Isso é só com conhecimento e Informação. informação. E esse espaço que você está dando para a gente poder falar o quanto que a LPI faz um trabalho digno, é um trabalho social. Sim, Não preciso repetir, né? A população está envelhecendo, sim. todo mundo percebe no O que final mais se do fala, a ano. curva mudou. Opa, Hoje, né, a expectativa de vida aumentou, a curva dos vivos superam o dos nascimentos. é isso aí. Então, não tem outro caminho. Se a gente não se adaptar a isso. Uhum. E aí, aproveitando um pouquinho até sobre esse tema, a sua casa chama Wabi Sabi. Wabi Sabi. O que quer dizer? Queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Minha filha, Samara, que hoje me ajuda na gestão, a gente precisa compartilhar a Claro, responsabilidade. dá os créditos. Dar os créditos. Samara procurou um nome legal. O Wabi Sabi é um termo, é uma linha zen budista, é um conceito zen budista. Quando Tá. você entra no aspecto filosófico, ele fala do desprendimento, ele está muito ligado à parte artística, à coisa do reuso. Mas o que a gente valorizou quando a gente encontrou esse nome, tem um conceito que diz o seguinte: quando você pega um vaso, você quebra, o que as pessoas normalmente fazem? Jogar fora. Dentro do conceito do Wabi Sabi, tem lá um termo, um conceito, que fala sobre o valor desse vaso quebrado, que você tem que
montar ele novamente e você tem que pintar com pó de ouro as rachaduras. Sim. Porque ele fala o seguinte: são as rachaduras, a valorização da rachadura, a história, a vivência é que faz aquele vaso único. Quando a gente viu esse conceito dentro do conceito Wabi Sabi, eu e a Samara, nós viemos e falamos assim: Esse é o nome. é aqui, por quê? É aquela ideia de achar que o idoso é aquele vaso quebrado que agora tem que ser jogado fora. Não, nós temos que valorizar. Sim. Nós temos que chegar e falar assim: ó, que tem história aqui. É essa história, é essa rachadura que faz dele único. Sim. E aí eu estava te comentando, a gente tenta cada vez mais valorizar a história desses nossos idosos. O quanto que é importante ele ser agora bem cuidado. A gente não vai conseguir fazer tudo, Claro. né? Mas a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode. E compartilhar com os familiares esse momento difícil. Nessa trajetória. Até para aqueles que nos assistem e nos ouvem, muitos têm desejo de abrir uma ILPI, mas e até por uma emoção, por um sentimento, por um familiar, mas sabemos que envolve toda uma gestão, toda uma logística, uma operação. E aí eu te pergunto, para aqueles que desejam abrir uma ILPI, quais os principais desafios que você teve, que você podia compartilhar? Eu primeiro falaria pra pessoa: "Você tem certeza?" Aí você fala: "Você quer entrar mesmo Operação nisso, cara?" 24/7, tá? Domingo a domingo, não existe feriado, final de ano. E o É, que eu acho que faz minha casa de repouso é a proximidade que eu, Samara, meu genro, ele é nutricionista, ele participa também com a gente da gestão, então é muito familiar. E o que a gente percebe que é o mais bacana é a proximidade. Então, quando acontece alguma situação, ele sabe que é família, mas nós somos família, sim. nós não somos comércio. As pessoas olham pro dono da casa de repouso e falam: ó o mercenário aí, esse cara só pensa em É, dinheiro. Quando você fala pra mim: "Ah, um cara quer montar uma casa de repouso", eu já viro pra ele e falo assim: "Você é mercenário? Você tá entrando nisso só pra ganhar dinheiro, dinheiro? sim. Então já vou te Tem outros avisar, segmentos, eu falo já isso muito, sabia, já vou te Sérgio? avisar, cara. Olha, E é por difícil". dinheiro, tem outros segmentos mais fáceis. Eu, por exemplo, tenho uma oportunidade, como você sabe, de visitar muitas casas, né. E eu vou te falar que a grande maioria esmagadora não tá pelo dinheiro. O dinheiro é importante, não vamos ser demagogos, ele é necessário para uma operação, mas tem algo a mais. Sim. Marcelo, as pessoas entram e montam a casa de repouso até por dinheiro. Só que quando ele começa a conviver com os idosos, com os hóspedes, se torna amigos, né? Uma coisa que é difícil de falar. Nós estamos muito mais próximos da morte, nós não somos maternidade. Então quando as pessoas até brinco muito, né, ninguém coloca uma casa de repouso, Pra aquele sair pra idoso maravilhoso, maravilhoso que não dá não. trabalho nenhum. As pessoas infelizmente só procuram a gente porque precisam de ajuda. Sim. E a ajuda é quando realmente A ele condição já de ele saúde já já tá delicada. ele já está numa condição de paliativo, né. Então o que a gente faz? Infelizmente a gente está muito próximo da morte. A gente está muito próximo, a gente tem que, estar preparado para encarar essa coisa, esse fulano que é a morte, né, porque está muito presente. Então, novamente, quanto que as famílias estão preparadas para chegar nesse momento e muitos não estão, por isso que eles pedem ajuda, e muitos colocam a casa de repouso exatamente no momento quando eles já sabem que já está próximo dessa situação. Sim. Então, olha só, é isso que eu quero tentar bater um papo com você. Mas, Marcelo, você tá vendo, poxa, eu que sou Se dono de casa fala de repouso, olha a importância social de uma casa de cuidados. cuidados humanizados, que hoje se fala muito nisso, né, cuidados humanizados. E aí eu aproveito esse ensejo, cuidados humanizados, o que é pra você, Sérgio? É essa proximidade, é esse entendimento, o que leva um familiar a procurar uma casa de repouso. É essa compreensão, essa aproximação, é esse entender a dor do meu cliente. Sim. Esse momento difícil. Eu tô cansado, Marcia, de ver.
Na hora que a gente tá conversando, o familiar vira pra você e fala assim: Sérgio, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu já estava num estado que eu estava no meu limite. Cara, você me deu confiança, você me deu tranquilidade. Eu até volto a olhar meu pai com carinho. Eu tinha perdido o carinho com ele, Sim. porque eu não estava dando conta. Então, quando a pessoa deixa numa casa que ele confia, num lar de cuidado que ele confia, ele se sente apoiado e a gente dá aquele tempo necessário para voltar ao amor que ele tinha perdido. Porque só tava a questão só tava o peso do cuidar, né? E aquela coisa difícil que é o adoecer, O adoecer, sim. A né? patologia, ela é dolorida. E infelizmente o Abi sabe e entende o conceito que tudo na vida passa por momentos, por um ciclo da vida. E você tem que entender que não tem como, nós somos máquina. Vai chegar um momento, não tem como, a máquina vai começar a falhar. Vai. Ah, meu tio faleceu, meu primo vira e fala assim pra mim: "Porra, Sérgio, olha, meu pai, quando faleceu, cara, ele estava lúcido, tal, e o que mais pegou nele foi a lucidez do pai de perceber que ele estava, perdendo as funções, ele já estava numa situação bem difícil, né. Aí a gente brinca muito, né, você vê como a natureza é sábia. Por que a gente começa a esquecer? Por que a gente começa a só voltar para o passado? Porque a gente tem que encarar uma realidade muito difícil que é o envelhecimento. Olha como a natureza é sábia quando faz com que você comece a ficar voltando para aquele passado maravilhoso. E muitas vezes, volto novamente à nossa palavra, Marcelo, aceitação. Não adianta você brigar contra o tempo. Você, o Ab sabe, você chegou naquele momento da sua vida que é o momento que você tem que aceitar. É Você aceitar, tem mas que aceitar é aceitar. difícil, É né? Você difícil. precisa ter uma, digamos assim, uma Preparo. evolução, um entendimento sobre o papel da sociedade, ou o seu papel aqui na humanidade, nesse momento. E como é difícil você estar numa área em que você tem um preconceito enorme. Porque, novamente, todo mundo te olha como mercenário, todo mundo te olha como sendo uma casa, um asilo, um depósito de idosos. E a gente tem que fazer um trabalho. Marcelo, nós precisamos ter seu espaço para mostrar que nós sabemos fazer uma casa de repouso, uma ILPI, não digo exemplar, mas que tenha essa vontade de querer prestar um bom serviço para a Sim, sociedade. sim, E nós somos muito úteis para a sociedade, numa sociedade que está envelhecendo. sim. Nosso trabalho é essencial para a sociedade. E Verdade. nós temos que começar a mudar essa imagem. Essa imagem. É uma coisa muito delicada isso. Porque, como você disse, é a sociedade jogando contra. E isso desestimula pessoas que têm vontade de fazer. Deixar claro, tá? Nós, associação, A gente já vai falar a sobre gente isso. tem que se unir para exatamente mostrar, nós não defendemos, irregularidades. Quando você tem uma notícia que você tem uma casa de maus tratos, nós somos os primeiros a ajudar a falar: "Ó, esse é um picareta, tem que sair do mercado". Nós somos os primeiros. Agora, valoriza, nós temos que valorizar. Ninguém vai falar o que a gente faz nas nossas casas. Se nós não montarmos, se nós não tivermos uma união de mostrar por que nós somos importantes para a sociedade, ninguém vai falar a nosso Sim, favor. sim. Ninguém vai falar bem da Porque gente. só sente a dor quem tá vivendo isso. Isso aí. E aí, aproveitando isso que você falou, eu sei que você teve já uma trajetória inicial na NIP, depois agora migrando para a IUP e para a FEDIUPS. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da importância, e de como foi essa escolha, essa trajetória, essa vontade de unir, de fazer diferente e de propiciar que as casas se unam.
para dar voz. Infelizmente, Marcelo, todas as pessoas só se movimentam, eu sempre falo, né, você aprende ou pelo amor ou pela dor. E infelizmente é a dor que muitas vezes movimenta as pessoas. Quando foi a criação da ANIP, que é a Associação Nacional, e a gente queria principalmente dos idosos privados, das empresas privadas, Sim. porque a gente se sentia, nós estamos falando da época da pandemia, nós estamos falando daquele momento que a gente, nós, Casa de Repouso, nós estávamos numa situação muito difícil, porque fiscalização, Sim. o cuidado, como é que ia fazer visita aos nossos hóspedes? Nós estávamos todo mundo fechados, estava morrendo as pessoas. Sim. Foi nesse momento que nós criamos a ANIP, principalmente para discutir as questões das instituições privadas, Sim. das ILPIs privadas. E Porque não tinha nós voz, né? não tínhamos não só voz, mas todo o apoio, o reconhecimento era através das instituições sem fins lucrativos. Infelizmente, nós temos ainda a imagem, os caras são com fins lucrativos. Então se são com fins lucrativos, problema deles. Não vou Entendeu? dar espaço e nem entender as Não, necessidades. tem que fechar mesmo todas elas, porque eles visam o lucro. Nossa, Só quem vive o dia a dia nossa, sabe que que coisa maluca. Nós estamos no capitalismo e eu concordo, nós não estamos brigando. Insisto novamente, tá, Marcelo? Não estamos apoiando realmente pessoas que só visam o lucro e tem um maltrato como Sim. sendo uma Presta um prática. serviço ruim, Isso né? aí, nós não Porque, estamos defendendo como tem em isso. qualquer segmento. Isso é uma coisa que eu gosto de combater bastante, sabe, Sérgio? Pegam um segmento de LPI e colocam como se só este segmento tivesse maus profissionais ou empresas ruins. Mas isso se dá em todos os segmentos. Exceção. Exceção. Não é regra. A regra, a maioria tá querendo prestar um bom serviço. Concordo. Mas por que ele não presta um serviço de excelência? Primeiro, porque nós temos uma limitação de mensalidade. Sim. Nós não temos nenhum tipo de colaboração, apoio. Nós só somos cobrados. É vigilância, promotoria, é pagando Uma impostos. resolução. É pagando impostos, é o registro dos funcionários, é a discussão de sindicato, é a representação porque todo mundo, Ações trabalhistas. todo mundo puxa pro seu lado. Todos os profissionais, nutricionistas, enfermeiros, técnicos, todo mundo vê que na ILPI tem um espaço para colocar seu profissional Sim. de fisioterapia, de nutricionista, de odontologia, de psiquiatria, de... Imagina o custo que isso vai ser para casa e para a Marcelo. família, deixando inacessível, né? Marcelo, ótimo! Nós gostaríamos de ter tudo isso. Só qual o custo? Nós gostaríamos de ter tudo isso. Agora, quando você chega e vai cobrar uma mensalidade de 3,5, 4, 4,5, quem é que Consegue. pode pagar uma mensalidade de R$ 4.000? Que ainda nem pode se dizer que é alta para ele. Porque abaixo É ba- disso, é- você sabe que é- já começamos a ter problemas já. Muito. Eu diria que é uma Entendeu? linha ali. Falando de ticket médio, eu diria que é a linha tênue já para uma Sim, operação saudável. Sim, mas aí vem a história. É o mercenário que cobra 4.000. Poxa, como é que você cobra R$ 4.000? Gente, pensa no custo de um cuidador. É. Um salário mínimo. 1.550, 1.850 agora no É estado. só a gente pensar. 1.800, se você colocar um cuidador de dia e de noite. A gente defende muito que LPI é hospedagem, hospedaria. Nesse sentido, só fazendo um paralelo. A gente pegar qualquer pousada ou qualquer hotel. Uma diária de 250, 300 reais, 350. Uma diária que só te dá café da manhã. Isso aí, E serviço nenhum. isso aí. Joga isso 30 dias ininterruptos. 24, com serviços, 6 refeições. E aí, Marcelo? É, Qual é apoio- bom qual que- conversar qual que é sobre isso, apoio que a porque gente tem sobre de repente isso? quem está vendo esse vídeo neste momento, obviamente que são proprietários de casa de repouso, de LPIs, mas também alguém que de repente está querendo já entrar nesse segmento e já começa a enxergar um pouco dos desafios. Isso aí. E aí pensando ainda, falando um pouco disso, Sérgio, ponto de equilíbrio, né? Todo negócio tem isso Sim. e a gente tem que encarar a ILPI também como uma empresa, como um negócio, Sim. porque senão não se sustenta, Sim. porque tem custos, tem operação, Sim. tem funcionários, tem legislação, como você mesmo pontuou. Sim.
muita gente imagina que você, no primeiro mês, você já vai ganhar dinheiro num negócio. Ou, dando exemplo, a ILPI. Sim. Isso não é verdade. Marcelo, Sabemos? nós temos vários exemplos diferentes, por quê? Eu sempre falo, isso é muito legal, nós temos um leque de modelos de negócio, empresas diferentes. E por quê? Porque nós temos público também diferentes. Quem pode pagar? Novamente, hein? Nós estamos falando que o 4.000, só que abaixo de já compromete. E aí começamos a elevar de 4, 5, 6, 7. Depende do modelo de negócio que você quer adotar. Você quer colocar suítes? Opa, 8, 12. Você quer colocar o quê? Uma casa que a legislação permite só 4 idosos. Você tem que ter um espaço, você tem que ter todo Um regramento. um regramento, você tem que ter um espaço arquitetônico, você tem regras, normas rigorosas. Novamente, tudo isso vai aumentando o custo do seu negócio. Sim. Então quando você fala, Sérgio, qual que é o ponto de equilíbrio? Primeiro, você tem que determinar qual é o modelo de negócio que você quer. Então, quem está É. assistindo agora, que de repente está com uma dificuldade financeira, já tem uma ILPI, ela Sim. precisa olhar para dentro. Opa, Ela precisa refazer ali o trabalho de casa e entender quem é o seu cliente, quem é o seu público, qual é o seu custo operacional, porque provavelmente tem uma lacuna aí, né? mas Marcelo, olha que loucura. Aquele empresário, empreendedor que montou, ele pegou todas as suas economias. Novamente, eu sou o exemplo, tá? Professor universitário, que chegou um momento que tinha que cuidar do pai, Sim. pega toda a economia de uma vida para poder Acredita no começar, sonho. acredita no sonho, eu vou cuidar do meu pai, comecei a gostar, eu me uni a uma professora na época da área de pedagogia, a Edna, que hoje tem a casa de repouso. Também tem? Um abraço para Edna, me É, ajudou demais nesse primeiro ano. Ó, reconhecimento. Vovó Lourdes, pô, deixa eu fazer uma propagandinha da Edna também. A Edna tem uma casa de repouso, Na região a da família Raposo. toda dela na região de Santana, naquela região da Zona Norte. Tá. A família dela toda é da área de LPIs. Então, É um negócio o familiar. irmão dela começou a montar e todo mundo começou a entrar nesse negócio novamente. Vamos voltar, porque não adianta só ficar falando das dificuldades. Lógico, Marcelo, olha o segmento, nós estamos falando de crescimento. Sim. Aí a gente vai discutir aqui o que é esse mercado de envelhecimento. Ué, é enorme, está Enorme. crescendo. Economia E prateada. outra coisa, Marcelo, nós temos mercado para todos. Por isso que eu brigo tanto para a gente ter essa associação, essa união. A gente não precisa ficar entrando numa competição, não. A gente tem que olhar para o favorecimento desse segmento que está crescendo. E aí, o que acontece? Nós estamos crescendo, sim, muito rápidos, desestruturados, sem união, sem a orientação de uma associação que nos oriente, que nos defenda, mas principalmente nos ajude a formar as LPs. Eu vou repetir uma coisa Network, troca de experiência. Marcelo, uma coisa que eu penso muito não adianta nenhuma outra associação querer falar sobre as dores de LPI. É a associação, é a Das LPs. federação Quem vive isso. das LPs. São os donos reunidos que vão sentir as suas dores. Perfeito. E nós vamos encontrar os caminhos. E é parte desse grupo que nós vamos começar a qualificar. Nós sabemos da necessidade da qualificação. Nós sabemos que muitos que montaram esse No negócio... sonho, eu vejo muito isso, Sérgio. Nós precisamos de apoio, de ajuda, mas apoio ajuda, não só crítica, não só competição, não só vamos fechar todas as ILPs não, vamos fechar as casas clandestinas. Nós somos a favor disso, mas insisto, nós precisamos que da gente, dos donos de casa, dos donos de ILP, que parta as iniciativas da formação, do cuidado, de dentro para fora, é muito mais
muito mais consciente, vai ser muito mais verdadeiro. A gente vai batalhar para que esse segmento melhore cada vez mais. Sim. Então, as entidades têm que ajudar a gente a fortalecer o segmento, se de fato eles querem que esse segmento melhore, eles têm que ajudar que esse segmento se fortaleça. Só com união. União. Eu vejo muito isso, Sérgio. Você falou da questão de empresariar. Muitas vezes, né, o segmento da ILPI, quem inicia, não é um empresário formado com todo o conhecimento técnico. São pessoas que muitas vezes vieram da área da saúde, muitas vezes não são da área da saúde, mas por cuidar de um familiar despertou esse chamado do cuidado, que eu costumo dizer, mas falta essa parte técnica. Muitas vezes pecam nisso. E o preço é alto, porque o custo da operação é alto, envolve pessoas, envolve vidas, envolve uma legislação que é burocrática, que exige muito, dada até a condição do próprio negócio, que é cuidar do idoso. Então é complexo, né, meu caro? É muito complexo. Marcelo, a gente começou a conversar o apoio, a consultoria, a importância, e quanto que a gente apoia as familiares, os nossos hóspedes, né? Agora, sempre tem uma palavra que diz assim, ó, o cuidador precisa ser cuidado também. Sim, Então, nós somos os cuidadores, mas também nós adoecemos, nós também precisamos de apoio, sim, nós também precisamos de um pouco de carinho também. A gente não pode prestar um serviço, cuidar da família, cuidar dos idosos, e você sabe o quanto a responsabilidade, né, que a gente tem de, de dar essa palavra do dia a dia para os nossos hóspedes, para os familiares, mas também a gente precisa de um pouco de carinho. sim, A gente precisa também de um é verdade. apoio social. A gente também precisa ser valorizado. A gente também precisa. E deixa que a gente, entre a gente, entre os pares, nós vamos procurar e vamos encontrar um caminho. E insisto, nós temos ótimos exemplos. Nós temos ótimos exemplos no mercado. Nós precisamos. Novamente eu te agradeço pelo espaço que você está criando para nós, Não, é 12 nosso, Casas de é Repouso, nosso. podemos falar. Eu até, para não ser repetitivo, para ter vários Casas de Repouso, trazendo e falando sempre, até brinco muitas vezes, né? Nosso trabalho é tão cheio de dia a dia, é tão cansativo. É, porque a gente fala que o dono de casa de repouso, se você juntar um monte de dono de casa de repouso, só vai ter uma choradeira enorme, cara. Você vai ter que dar uma mamadeira pra cada Vai, um, vai, vai entendeu? encher o Rio Tietê, Vai né? encher Aqui o em Rio São Paulo. Tietê. Então não adianta só a gente só ficar reclamando. Eu acho que um bom caminho seria a gente dar os exemplos e mostrar o que cada casa está fazendo. E nós vamos, através da federação, Sim. através da associação, Não. nós vamos valorizar e falar o que as casas estão fazendo de bom e por que nós somos uma ferramenta social importante para o futuro, para o presente e principalmente para o Fundamental, futuro. fundamental. Eu concordo plenamente com você. E essa representatividade de união é extremamente necessária. Já passou do tempo de ter. Da gente estar mais unido, da gente trocar essa informação, esse bate-bola, de trocar experiências. Porque nada melhor, né, do que aprender com os erros dos outros. Porque quando os erros dos outros não te custaram financeiramente. Eu costumo dizer muito isso. Quanto custa saber um caminho ali? Aproveitando isso, pela sua expertise, até da sua formação em marketing, eu sei que muita gente não entende muito disso, e considerando que o segmento da ILPI é um segmento que precisa ter uma atenção, como divulgar e tudo mais, que dicas que você daria para aquela casa, para aquele gestor que está com uma dificuldade de repente preencher a sua casa com hóspedes? Você investe em marketing, obviamente. O que você poderia passar aí de experiência? É, tudo é experiência, tudo é você experimentar várias coisas, né? Folhetos, nossa, no começo, Marcelo, Fez eu folder, panfleto? fazia folder e visitava todos os comércios em volta da minha casa, os Sério? pontos que eu achava que dava. E aí você vai tentando encontrar qual que é o caminho. Novamente, Marcelo, cada um que for entrar nesse mercado tem que primeiro fazer, lógico, uma pesquisa de mercado, Claro. saber quem é o seu público, qual é o seu poder financeiro. Você vai montar uma ILP de, de que
de que faixa de renda, tá? Perfeito. Então, você tem que definir quem é o seu público, né? Isso vai refletir no tipo de estrutura que você vai montar. Você vai fazer suítes, né? Vai Quartos ficar coletivos? quartos coletivos, vai ficar muito mais caro se você fizer suíte. Você vai ter muito mais espaço. Você vai ter que ter muito mais exigências se você padronizar a sua casa da parte da legalização. Uma das coisas que você sabe que a gente sofre muito é que muitas casas primeiro pega a casa alugada para Sim. depois determinar como é que ele vai montar a casa. Isso, exatamente. E aí que tá. Não, Muitas não consegue vezes fazer você correto. vai fazer suítes, mas aquele bairro que você está querendo prestar serviço não, não tá naquele nível que você imaginou. Então, quando você me fala sobre como fazer a divulgação, primeiro conhecer exatamente a sua região, é uma pesquisa, um estudo, e saber o que dá certo. E com certeza, aí eu vou falar de uma coisa que serve para todos: Google. Google, internet, não Não tem tem, jeito. não tem. Todo mundo vai fazer uma pesquisa no E eu diria Google. tempo também, porque um vai indicando o outro, né, Opa, então Sérgio? vamos lá para segunda dica, que esse é o O tempo. maior, é o tempo e é o reconhecimento das pessoas com relação ao trabalho que você faz. Eu tô já 7, 8 anos. 8 anos eu começo a ter o fruto de um trabalho Claro. que as pessoas começam a falar: opa, ó, o Absab, vai lá, você conhece? É do Sérgio, tal, tal. Quer dizer, você começa o boca a boca, consolidar o seu mercado. Demora. Por isso que vem a pergunta novamente: "Ah, eu vou montar, eu vou quanto tempo demora para mim ter O o ponto de o equilíbrio. Não, retorno, é. o ponto de equilíbrio?" Insisto, depende de quanto você está gastando, mas sim, 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 é um retorno, é uma área que tem mercado para todos. Independente do bairro que você vai estar, independente do A modelo de negócio que público, você vai né? Sim, seguir, seja classe temos público. C, D, classe B, classe A. E eu sou a favor de abrir sim esse mercado para os vários públicos, insisto novamente. Cuidado para você não comprometer o seu negócio, porque você não tem o dinheiro necessário para seguir as regras legais. Sim. E aí você vai se Você enrolar começa a todinho. adaptar e aí é a hora que começa a complicar. Começa a cobrar muito barato, depois você não tem dinheiro para fazer Pra custear. aquela reforma que o pessoal já te cobrou, você não tem como melhorar muitas vezes a condição de alimentação. Registro, Gente, é tudo nem isso. pensar. Se você não tiver dinheiro, aí você entra numa roda: "Ah, então eu vou ter que aceitar esse paciente, porque é ele que vai me sustentar", só que esse paciente muitas vezes está debilitado. Ele fugiu do seu padrão de grau de paciente que você tem na sua casa. Sim, Se você Quando você menos perceber, você já está com um paciente grau 3 que é tá ali. hospitalar, e você é uma ILPI, LPI, que é olha o problema. hospedagem. Sim, Você se Mas você tá. Sérgio, mas as minhas dores eu precisei colocar, porque aquilo ia dar pelo menos um equilíbrio, ia pagar minhas contas. Mas você está se Entendo comprometendo. que exige muito mais cuidados. É, muitas vezes eu chego em alguma ILPI e eles querem economizar onde não dá para economizar. Sabe? Isso aí, Quer economizar na comida, isso quer aí. economizar no quadro de funcionário extremamente baixo. Você tem que ter, lógico, né? Você não vai inchar a sua operação, mas você não pode ter uma operação extremamente abaixo do mínimo. Isso que a gente tem que conversar com as nossas ILPs, né? Cuidado, olha seu ponto de equilíbrio. Cuidado para não comprometer a qualidade que você está querendo oferecer. Insisto novamente, eu gostaria de cobrar R$ 12.000, gostaria de ter todos os Claro, profissionais dentro da minha casa, eu adoraria ter uma condição maravilhosa. Todos os empresários querem ter uma condição maravilhosa. Mas qual é o seu público? Quanto o seu público ele pode pagar? Insisto novamente, uma mensalidade que nós discutimos de R$ 4.000, quanto pode pagar uma mensalidade de R$ 4.000? Nós não e o temos que você vai entregar também, nós né? não temos 4 mil reais no imóvel, no Morumbi, de 30 mil reais, um exemplo só, Sim, hipotético, né? Que é sim, um sim. bairro nobre aqui de São Sim, Paulo. sim. Provavelmente você vai ter uma operação que vai quebrar. Porque você está cobrando um ticket que é. Como também o inverso também é um É. problema. Quanto tempo você vai demorar para se estabelecer nesse local? Quanto tempo vai demorar, por mais que você faça anúncio e tal, quanto tempo você vai demorar para ser conhecido? Para as pessoas olharem para você e falar: "Ó, esse cara é honesto, esse cara é responsável".
essa pessoa realmente está fazendo uma casa de repouso digno. Quanto tempo você vai demorar para investir no seu negócio e deixar ele do jeito que você Você quer imagina? investimento de infraestrutura, claro. E você não constrói da noite pro dia, você vai construindo. E esse construir, muitas vezes no meio do caminho, você se comprometeu. Sim, E é nesse momento, no meio do caminho, que você está tentando buscar o melhor, construir a melhor estrutura, é na hora que o pessoal vai te cobrar e falar: peraí, e aí? Isso aqui você tem que arrumar imediatamente. sim, Mas a minha mensalidade que eu quero favorecer meus hóspedes não me dá condição. sim. Aí vem aquela pergunta. E é isso que é a pressão. Fecha, Fecha, é isso mesmo. Isso mesmo. fecha. Infelizmente. E aí vamos para aquela coisa. O sonho foi, né? É um mercado maravilhoso, é um mercado que está em crescimento, só que também é um mercado que você, se você não tiver convicção, você vai sair desse mercado muito rapidamente também. Sim. Você tem que se estabelecer. É, Demora, demora, né, Sérgio? demora. Para fechar ainda essa questão do marketing, eu vejo, e aí eu gostaria da sua opinião como um especialista nesse setor, por se tratar de idosos e de vidas, o marketing que expõe muito, eu, eu fico um pouco com o pé atrás sobre isso. Queria saber a sua opinião. Então, por exemplo, imagina uma exposição demasiada na internet do idoso da sua casa, que eu quero mostrar. Você entende que esse excesso é prejudicial, tem que ter essa cautela? Que em outros segmentos, o marketing exagerado ainda passa. Mas Sim, nesse segmento como o nosso, de repente uma exposição sim. eh, que afronte ali a individualidade, que afronte o ser do idoso, é bem delicado, né, Sérgio? O que você Delicado. enxerga disso? Você vê quando você fala de exposição. Infelizmente, se você também é uma pessoa de muito sucesso, você cria muita inveja também, né? Sim, é verdade o que você falou. Você cria Você muita tá abrindo sua inveja, casa ali, né? a pessoa tá. A pessoa fala: pô, mas Sentimento, esse energia. cara tá com um sucesso enorme. Pera, Olha que vamos, casa linda, é. vamos apontar os defeitos e tal. E todo mundo tem o seu Claro. ponto frágil, né? Eh, E muitas vezes também quando você se expõe, muitas vezes, nós somos toda hora fiscalizados, sempre tem alguém que pode te olhar de uma forma como concorrente. Equilíbrio, né, Marcelo? Eu acho que É, né? tudo da nossa vida é equilíbrio, né? Sim, divulgar, eu faço um chamamento aqui para todas as LPIs, vamos fazer divulgação das boas práticas. Sim, Vamos mostrar o mudar. quanto que as famílias são agradecidas pelo nosso trabalho. Vamos mostrar também, não vamos mostrar só aquele idoso que está maltratado e que é um mau exemplo. É exceção. Vamos mostrar quantos idosos entraram de um jeito muitas vezes debilitado, triste, sozinho na sua casa, já tendo até. Hoje nós estamos tendo uma discussão muito grande com relação ao suicídio na área no idoso, Nossa, né? é Então, triste, mas olha aí, ó, o idoso sozinho na casa onde a família não tem como dar o suporte, ficar próximo desse idoso. Agora eu vou garantir, numa ILP, ele vai estar com muitos amigos, vai ter briga também, porque é uma família. vai estar Vai ter no socializando dia que ele ali, vai estar né? legal e vai ter um monte de amigos, mas eu tenho os exemplos do quanto que é importante o idoso não ficar em casa. As famílias adoram colocar num quarto televisão, internet e e se marcar ainda uma cuidadora para ir servir na cama toda Ele hora. acaba anulando qualquer esforço ou qualquer Marcelo, atividade. Marcelo, não é isso que é qualidade, não é isso que é bem-estar do nosso paciente. Nós temos que promover a socialização, as atividades, É verdade. o convívio social. Eu dou sempre exemplo do meu pai, né? Que eu te falei, aquele japonês samurai. Sim, Meu pai, eu nunca tinha dado um banho no meu pai no começo, eu cuidava dele. dele. Eu dava banho Então no meu aprendeu a pai. prática ali Eu com nunca vi meu com o pai papai. pelado. Nossa, Então, e o meu pai samurai, mal encarado, eu nunca vi meu pai agradecer ninguém. Quando a gente começou a mudar meu pai, infelizmente em fevereiro meu pai faleceu, né? Deus o Eh, tenha. me me
eu fiquei um pouco mexido também em função da continuidade. Todo o trabalho começou devido a ele. Mas a minha filha chegou perto de mim e falou: pai, puxa, eu ouvi uma mensagem do vô, cara, eu preciso te ajudar nesse trabalho. E foi aí que a minha filha veio me ajudar e me dar o apoio. Então o que eu falo pra você é assim, eu sei o quanto que é importante você ter um local onde o idoso pode desconfiar. Eu vi meu pai agradecendo minhas cuidadoras. Eu vi meu pai conversando fazendo amizades. Eu vi meu pai jogando dominó. Eu vi meu pai fazendo Nossa, atividades físicas. físicas. Nós temos um monte de exemplos maravilhosos nas nossas casas, Marcelo. É verdade, sabe. Você falou de cuidadora, eu queria aproveitar esse gancho também. Equipe, equipe é fundamental, porque numa casa de repouso é pessoas cuidando de pessoas. Como você faz ou que dicas que você daria, assim, para você ter uma equipe mais engajada, que tenha o propósito humanizado? Porque não adianta você também ter uma instituição linda, maravilhosa, o cuidado humano ser baixo. Ou o engajamento da sua equipe ali, o entendimento do papel delas naquele processo. Você conseguiu implementar isso na sua casa? Como você faz esse trabalho? Marcelo, toda empresa, toda, qualquer empresa, qualquer segmento, mão de obra, pessoas, É um trabalho constante. é o tendão de Aquiles. É a fragilidade do nosso negócio. São as pessoas, fragilidade e ao mesmo tempo o ponto forte do nosso negócio. Então, as pessoas, eh, cansado, eu agradeço toda a minha equipe. As pessoas estão cansadas na minha casa e falam assim: Sérgio, como como as pessoas cuidam com carinho. Bom, aí vamos na nossa área, né? Você faz um trabalho enorme de seleção, de preparo, Claro. de encontrar a pessoa que tem o perfil para cuidar. Mas é difícil, viu, Sérgio? Dificílimo, É bem dificílimo. desafiador. Eu vejo isso por todas as casas. Mas tem outro lado também, né? Muitas vezes a pessoa não sabia também que ele adorava tanto e ele tinha esse perfil. É E ele verdade. descobre Às dentro das vezes você nossas precisa fazer isso. casas, ele descobre que ele se encontrou. Sim. É, qual que é a diferença de você estar cuidando dentro da casa familiar e você ter uma casa, uma ILPI profissional? Nós somos profissionais. O que é ser profissional? A gente tem o período de descanso. Então, você tem um trabalho, sim, carinhoso, preparo, atividades, contato com os idosos é amoroso. A gente aprende muito, Marcelo. É verdade. A gente aprende demais. Hoje eu sei encarar bem essa o envelhecimento. Ninguém está preparado para envelhecer. Todo mundo quer morrer dormindo na Não. cama. E não vai ser desse jeito que vai acontecer com você. Você não se preparou para envelhecer. E pior, quando você percebe que a sua família já não tem mais estrutura para cuidar de você, você olha para o seu filho e faz uma chantagem emocional nele e fala: "Você é obrigado a me aguentar". E você não se preparou financeiramente, você por que você não facilita as coisas? Por que você não se preparou para isso? Chegar um momento, conhecer, encarar um local para que você eventualmente possa você tomar uma decisão e ajudar a Sim. sua família a tomar uma decisão de ser cuidado. Olha que coisa maravilhosa seria se a gente não tivesse que, puxa, é uma palavra forte, obrigar pela necessidade, Verdade. colocar numa casa de repouso, Sim. né? Numa ILPI. Se de repente você, o próprio paciente, o próprio idoso fala assim: filho, eu tô vendo aqui você, um amor, carinho, você tá me tentando, mas tô vendo que vocês não estão dando conta. Então faz o seguinte, pô, vocês vão me ajudar. A minha aposentadoria não dá. Mas ó, faz um esforço entre vocês, mas ó, eu vou no local que eu já vi que é Maravilhoso. maravilhoso. Lá tem atividade, Tá. eu vou fazer amizade, vai ter um carteado maravilhoso lá dentro, sabe? Então, eu quero que você me deixe lá, mas ó, filho, faça um favor, tá? Não esqueça do pai. Eu quero que você vai me visitar toda hora. É, Esse inclusive é o compromisso familiar, familiar. É tá? verdade. Quanto tempo, Marcelo, vai demorar para acontecer isso ser algo Vai natural na ser. nossa sociedade?
vai precisar de um amadurecimento, certo? É isso que eu vejo. Seria um mundo muito mais fácil e menos pesado, digamos assim, Opa. né, nos ombros. Mas ainda não é uma realidade E outra, nem de perto. será que a sociedade entendendo essa necessidade, a sociedade, os órgãos fiscalizadores, o governo, será que eles podem também, como a gente acolhe tão bem os nossos idosos, será que eles podem acolher um pouquinho esses profissionais, essa área, para que eles nos ajudem, cuidem da gente, que nós vamos cuidar bem É também. verdade. Como é que vocês É. querem que a gente cuide tão bem desses idosos que precisam, se vocês tratam tão mal essas instituições? Vocês olham nessas instituições com preconceito. As fiscalizações olham com esse idoso, não no intuito de ajudar, mas de vamos fechar. Vamos. Mas você. Quem vai cuidar desses idosos Sim. carentes? Muitas vezes o órgão fiscalizador ele acaba punindo demasiadamente. É isso que Sim, eu escuto sim, de muitos sim. proprietários. Entendemos da necessidade e do trabalho que é desenvolvido, né, pelos órgãos fiscalizadores, assim como tem que fiscalizar tudo, não só a ILPI, Sim. mas não pode ter o excesso. Marcelo, nós não estamos passando a mão para os regulares, Claro. para os picaretas. Agora, a gente tem que ter um olhar É de verdade. entender o que está Ver- acontecendo. é. Outra coisa, nós temos uma função social. Uma casa Sim, lá que tenha 8 idosos, que não conseguiu se estabelecer, está tentando, e a fiscalização chega lá e fala, ó, você vai ter que fechar. Tá bom. Esses familiares, quando colocou na casa da ILP, ele estava com toda uma necessidade, como vai fazer agora? e Você agora? O não que que resolveu o você, o que que problema. você vai fazer com esses oito Eu estou idosos? protegendo o idoso ou estou expondo ele Opa! mais? Quando não, logicamente, como você falou, né? Não imaginando numa casa precária. Nós estamos falando de uma casa simples, que de Sim, repente, mas sim, que tem o mínimo ali. simples. Tem cuidado, tem carinho, tá fazendo o melhor possível. Insisto, nós não passamos a mão em irregulares, em infrações. Não é isso que nós estamos fazendo. Mas também nós queremos que as pessoas olhem para o nosso segmento. Nós precisamos também ser cuidados. Eu sempre faço uma pergunta e não poderia deixar de fazê-la para você. Você entende que você, como gestor, entende que é necessário estar dentro da operação de uma ILPI? Você está dentro da sua operação, próximo, ou você enxerga que é possível um gestor ou um empresário que está querendo empreender nesse segmento de LPI é, só ter isso como um negócio sem estar dentro da operação? Marcelo, nós somos empreendedores. Se você não tiver o olho do dono, cara, como é que é? O boi não engorda de Engorda. jeito nenhum. É verdade. Não engorda. E ainda mais quando você tem um negócio que tem as especificidades que ele dá, né? Responsabilidade, Então, comprometimento, as pessoas querem olhar para sua casa. É, a gente, quando tem algumas situações, a gente sempre tem um pronto atendimento, a gente tem um UPA lá pertinho, né? Então no começo era muito difícil, novamente aquele preconceito, olha o preconceito. Ah, ele é da casa de repouso. Ah, casa de repouso aí é LPI. Ah, não precisa de apoio nenhum. Ah, eles têm que ter todo o apoio. Não, a gente está levando um paciente que pagou a vida toda, tá pagando a ILP com muita dificuldade, não tem plano de saúde. Você leva para um pronto atendimento e a pessoa olha já com preconceito dizendo o seguinte: não, mas tá numa casa de repouso privado? Não, é problema deles. exato. Eles têm que se virar. Você entende esse olhar? Que é fórmula mágica também, Você né? entende esse olhar de carinho, Sim, esse preconceito que nós enfrentamos todo dia? sim. Então, é isso que eu falo pra você muitas vezes. Você, poxa, mas Sérgio, e aí? O que a gente faz quando a gente tá numa situação em que a gente precisa ajudar a família, mas também tem um lado direto que é o lado custo, né, É Marcelo? empresarial. Você tem que enxergar isso. Empresarial, Marcelo. No final do mês, as contas, olha, eu faço um trabalho bacana de cuidados da pessoa idosa, então não me cobra não açougue, não me cobra não mercado, não me cobra não equipe, Sim, não me cobra não proprietário do imóvel. Não existe isso, né, sim. Sérgio? Então, o que eu penso muitas vezes é isso. Precisamos, nós estamos aprendendo, nós estamos precisando de orientação também. Muitos, Treinamento, muitos claro. entraram nesse segmento na boa vontade, novamente.
Eu sou um simples dono de casa de repouso, um professor universitário, pegou as aposentadorias, teve Abraçou. a ajuda de uma sócia maravilhosa que deu esse pontapé e hoje, depois de 7 anos, a gente aprendeu muito. Sim. Então, quando a gente chega, eu estava te comentando, quando a gente chega lá na UPA, ó, as pessoas já te conhecem. Antes o pessoal tinha um preconceito, hoje não. Você chega e fala, opa, é o Sérgio, ó, aquilo que você perguntou, é o dono da casa. Sim. Ele veio trazer aqui o paciente dele, ele está olhando o paciente dele, está acompanhando o paciente dele. Depois que tudo está estabilizado, eu ligo para a família, ó, foi tudo ótimo, foi tudo bem, olha, fica tranquilo. Isso, essa palavrinha, principalmente quando você, dono, dá essa palavrinha para a família, é toda a diferença de credibilidade e de confiança. Credibilidade. É, e uma casa que não tem essa credibilidade, ela tá Não, fadada a não prosseguir, né. é, O sucesso vai ficar muito mais isso difícil, eu né, quero Sérgio? dizer que o impessoal, o profissionalismo, ter o profissional, a casa funcionando também é legal. Se você tem um porte, eu penso que eu até brinco com a minha filha, né, porque a gente tá fazendo essa passagem, né, entre eu e ela me ajudando e ela entendendo todo o processo. Eu até brinco, né, logo logo eu vou ser hóspede, né. Então, na realidade, eu tô construindo a casa para Diretor ser pra hóspede. hóspede, pra deixar E mais confortável pra mim, né. e sem dúvida nenhuma passando essa responsabilidade que pode sim, não estou falando para você que só tem que ser o dono. Se você tem todo um trabalho bem montadinho, com prestação de serviço, pessoas comprometidas, também funciona. Mas sem dúvida nenhuma, Marcelo, o olhar do dono é um Precisa, não dá pra estar diferencial. muito É um distante da diferencial. operação, né, É um Sérgio? diferencial. Sérgio, pra gente finalizar, eu queria, te perguntar o seguinte, né, em grande expansão, o segmento de ILPI, o envelhecimento, o que que você enxerga para o futuro das ILPIs? Qual é a sua visão sobre esse mercado? E o que que você poderia dizer pra gente? Sempre uma palavra maravilhosa de otimismo. Nosso segmento é maravilhoso. Nosso segmento está crescendo. Nós vamos ter uma representatividade maravilhosa dentro do mercado. Precisamos nos organizar. Nós precisamos estar falando juntos. Nós temos que ter associação. Nós temos que ter uma federação que consiga entender nossas dores. Não adianta imaginar que outros farão, ou sentirão as Suas suas dores dores, como não dono vai, de não vai, LPI. não vai, concordo plenamente. Principalmente as privadas, aquelas que com muito sacrifício, como eu falei, pega a sua economia E e monta. vai lá montar uma EPI, sim, com muitos erros, mas a gente precisa união, apoio das que já estão estabelecidas. As estabelecidas é que devem criar modelos para que a gente possa ajudar e Pra fortalecer esse e segmento. replicar, né, talvez em treinamento ou em conversas, em Replicar as boas práticas, sim, falar o que a gente está fazendo de bom e o oferecer para as nossas parceiras, ó, vamos seguir, vamos caminhar e valorizar o segmento. A valorização de qualquer segmento parte dos seus profissionais. sim, Não são outros profissionais que valorizam o seu segmento. sim. Portanto, a palavra é: está crescendo, seremos grandes, esse segmento vai ser muito representativo, mas nós precisamos ter qualidade, nós precisamos ter representatividade e precisamos estar unidos. Isso é verdade, Sérgio. Nossa, que bate-papo maravilhoso. Infelizmente a gente chegou ao fim, mas eu queria te agradecer por essa conversa incrível, por esse episódio muito enriquecedor, principalmente para os proprietários, essa troca de conversa sincera. Vejo em você aí uma luz maravilhosa. Queria que você deixasse um recado ali para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, nas redes sociais ou no YouTube. Por favor, Sérgio. É, Marcelo, o que eu quero? União. Eu gostaria que cada vez mais as ILPs se unissem, conversassem mais e vamos pensar em como melhorar o segmento. Não adianta ficar só reclamando, chorando, falando das dores. Temos que trabalhar, temos que nos unir, temos que aproveitar essa oportunidade que o Marcelo está dando para a gente. Vamos ocupar esse espaço. Se nós não ocuparmos esse espaço de valorização, outras vão fazer isso.
outros segmentos vão querer impor para o nosso segmento aquilo que para ele é interessante, para o seu interesse. Nós precisamos brigar pelos nossos interesses. E é isso. Mais uma vez eu agradeço pela presença. Queria dizer que esse podcast está de portas abertas para você. Você sabe do nosso trabalho e do nosso envolvimento no setor de LPIs. E com essa série que a gente está fazendo envolvendo as LPIs, falando do dia a dia, das suas operações, a gente pretende trazer outros convidados aqui para também trazer as mesmas experiências, mas as suas foram extremamente enriquecedoras. Conto com o seu apoio, principalmente na associação, para que a gente juntos estejamos mais fortes e conseguimos trilhar um caminho de sucesso Obrigado, para Marcelo, pelo nossas espaço. casas. Estamos aqui a mais um episódio do nosso podcast B2C na série de LPIs. Siga as nossas redes sociais, acompanhem os nossos posts. A gente está aqui para trazer o máximo de informação, conhecimento para você, proprietário de LPIs. Um forte abraço e até o próximo.